Marcelo Cruz é casado com Andréa e pai de 2 filhos. Pastor, escritor, conferencista e palestrante. Formado em teologia e administração de empresas. Marcelo é pastor líder da Verdade Igreja em Tubarão, Santa Catarina. Fundador e líder do Catalyst Movement, uma aceleradora de destinos para a nova geração. É CEO do Colégio Legado, uma instituição de ensino que prepara centenas de alunos para o futuro por meio do modelo de educação por princípios. Tendo tido a experiência no futebol profissional, tornou-se um treinador de líderes. Marcelo é autor do livro Acelere Seu Destino. Recebam com muito carinho o pastor Marcelo Cruz. Deixa eu te apresentar minha família. Quem sabe você não estava aqui quando eu vim agosto, foi isso? Agosto do ano passado. Quem sabe você não estava aqui ainda, ou você viu que eu estaria e você não quis vir. E hoje você veio por acaso para ouvir a pastora Maressa e aí me encontrou aqui também. Essa é a minha esposa, Andréia. Sou casado com a Andréia desde o dia 27 de dezembro de 2003. Completamos 20 anos de casados, agora há pouco, né? E fruto do nosso relacionamento nasceu o Arthur. O Arthur hoje está com 16 anos. O Arthur sempre foi, nos acompanhou na igreja, sempre próximo da gente, sempre gostou de viajar comigo, participando dos cultos, sempre, ativamente, servindo. Mas esse ano ele teve um encontro com Jesus, foi uma coisa extraordinária. Sabe quando o seu filho que é da igreja se converte? Meu filho se converteu. Pastor, mas ele estava no mundo. Não é que ele estava no mundo, é que na igreja ele se converteu. Tem um monte de gente na igreja que precisa se converter, não é? Tem ou não tem? Tem gente que precisa se converter, mesmo estando na igreja. E esse ano meu filho se converteu. Ele chegou em casa e começou a mudar tudo na vida dele. Mudar tudo. Ele chegou para mim ontem e falou assim: pai, não conta para ninguém, mas olha só, eu fiz um propósito com Deus, eu quero ler a Bíblia em 3 meses, esse ano. Sabe, para um pai, eu não sei você, mas não existe nenhum outro presente que se compara a ter um filho na presença de Jesus. Nada é tão poderoso do que você ter uma família no altar. E o meu maior sucesso na vida não foi o livro que eu escrevi, já vendi muitas cópias. Não é a igreja que eu pastoreio, que hoje tem 4.000 pessoas em Tubarão, 110.000 habitantes, um lugar improvável. Acabamos de plantar uma igreja em Braço do Norte, uma cidade de 32.000 habitantes, e a igreja começou com 500 pessoas. Meu sucesso não está no livro, não está na igreja, na minha liderança. Meu maior sucesso hoje é família. Minha família. O Vitório hoje está com 7 aninhos. Está lá aprendendo sobre Jesus. Daqui a pouco se converte. Tem que se converter também. Não é porque é filho de pastor que não, vai para o inferno igual se não se converter. É desse jeito, não é? Então a gente tem que levar Jesus para dentro da nossa casa. A gente tem que levar Jesus para dentro da nossa casa. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, mas eu quero dizer que a sua família é o seu primeiro ministério. Faça a sua família valer a pena. Essa família que você está vendo, ela está muito longe de ser uma família perfeita, muito longe. A sua deve ser bem melhor que a minha, mas essa é a família que Deus me deu.
e eu escolhi fazer dela a melhor família do mundo. Se você quiser me seguir no Instagram, você me encontra como @MarceloCruz, e a gente pode interagir um pouco mais, conversar melhor. Eu acho que eu não vou responder, já estou te avisando, porque às vezes a gente recebe um monte de... Mas enfim, a gente pode interagir mais por lá. Eu estou feliz de estar aqui, de verdade. Eu vou te explicar por que eu estou feliz. Falando ainda sobre sucesso, quando eu assumi o Colégio Legado em 2016, e eu vim aqui ano passado, em 2016 nós tínhamos 135 alunos, hoje são quase 900, ano que vem nós teremos mais de 1000 alunos, através da educação por princípios, e se tornou uma grande referência, porque nós acreditamos que o Evangelho ele transforma a família, transforma a educação, transforma a política, transforma a economia, transforma uma empresa, transforma as repartições públicas. O Evangelho transforma a arte, a mídia, o entretenimento. Eu acredito nisso. Eu não sei o quanto você acredita, mas não existe nada que o Evangelho não possa transformar. Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus. Eu estou pregando devagar, estou falando devagar, porque eu rodei bastante para estar aqui, e eu não estou com pressa de ir embora. Eu quero ficar aqui. Já que eu vim de longe, eu quero ficar aqui. Porque quando eu pisei o pé nesse lugar, eu senti a glória de Deus. Então eu não estou com pressa de ir embora. Aleluia. Talvez eu fique sozinho, mas eu vou ficar até o final. Bem, eu quero compartilhar com você. Acho que tem uma foto da igreja aqui também, não? É para ter, aí. Então esse é o nosso auditório principal. Nós estamos começando a nos preparar para construir, porque nós compramos uma área de 42 mil metros quadrados e terminamos agora de aterrar. Foram 120 mil metros cúbicos de terra. Então deu mais de 3 metros de altura numa área de 42 mil metros quadrados. Então a gente está com um projeto de longo prazo. E sabe uma das coisas que mais me empolga nesse projeto? É que eu não consigo fazer. Não dou jeito, eu não dou conta. Por isso que eu fico empolgado. Eu não gosto de nada que eu dou conta. Eu gosto das coisas que eu não dou conta. Porque daí Deus faz. Porque se eu pudesse fazer, eu faria até sem Deus. E esse é um grande perigo. É quando a gente quer fazer sem Deus. Agora, quando você está diante de uma coisa que é tão maior que a sua capacidade de realizar, você não tem alternativa a não ser depender dele. E eu fico me metendo, pastor Samuel, um monte de coisa assim, desse jeito, que eu não dou conta. E aí você fica vivendo, mas eu não vivo ansioso, preocupado, porque eu sempre falo para o Senhor, eu quero construir, mas eu não quero perder minha alma. Eu vou administrar e ser CEO do colégio, mas eu não quero perder minha alma. Eu quero expandir a igreja, quero plantar novas igrejas, mas eu não quero perder minha alma. Então, Senhor, eu reconheço que eu não consigo, a menos que o Senhor me capacite. É por isso que vem uma unção, diga comigo, unção. Uma unção que é derramada sobre a nossa cabeça. Que nessa conferência, Deus derrame uma unção sobre a sua cabeça. E que aquilo que você não conseguia fazer até esta sexta-feira, é hora de você começar a se despedir do tempo em que você não conseguia fazer. Porque a partir de agora, a unção está sendo derramada sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Você concorda comigo? Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra que eu dei como título, fases de uma palavra. Eu poderia usar também fases de uma promessa. Quem aqui tem uma promessa de Deus? Mas uma promessa que ainda não se cumpriu.
Quem aqui tem uma palavra de Deus? Uma palavra que ainda não se cumpriu. Quem aqui, ano passado, domingo passado, década passada, recebeu de Deus uma palavra, e está vivendo por uma palavra, está se movendo por uma palavra, está crendo numa palavra? Essa palavra ainda não se cumpriu, mas eu quero dizer que até que essa palavra se cumpra, você vai viver fases, diga comigo, fases de uma palavra. É sobre isso que eu quero falar com você. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor libere sobre nós uma palavra. Pai, eu rodei esses quilômetros todos para ser um mensageiro de uma palavra, mas também para receber uma palavra, porque esta é uma casa profética, e uma casa profética captura o coração do pai e transfere para o coração dos filhos. Se essa igreja é conhecida como nossa casa, é porque nessa casa tem um pai, e o pai se importa com seus filhos. Pai, de hoje até o final dessa conferência, libera sobre cada conferencista uma palavra, uma promessa, algo sobre o destino e o futuro. Eu oro em nome de Jesus, amém? Então quem tem uma palavra e decide viver por esta palavra, vai ter tudo o que precisa do começo ao fim. Vai ter provisão, vai ter direção, vai ter clareza, vai ter sabedoria, vai ter entendimento. Se você tem uma palavra, você vai ter força, vigor, ânimo, novo ânimo, até que essa palavra se cumpra. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 23, ou leia comigo. Diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Como é que você está segurando a palavra? Tem gente que segura a palavra como se segurasse qualquer outro livro. Tem gente que segura a fé como se estivesse segurando um copo d'água. Não. Eu quero dizer que você tem que segurar uma palavra que vem de Deus com muita firmeza. Você não pode soltar aquilo que Deus te falar. Deus quer liberar sobre a sua vida uma palavra aonde você vai estar apegado. Você vai dormir apegado, você vai acordar apegado, você vai trabalhar apegado. Apeguemos-nos com firmeza. Você vem para a igreja apegado, você vai para o deserto, você está apegado na palavra. Você está no meio da tempestade, apegado à palavra, na promessa de Deus. Você está namorando, jovem, você está apegado na palavra. Solta aí, irmão, te apega na palavra. Você tem um negócio, você quer começar um negócio, te apega na palavra, com firmeza. Você está orando, se apega na promessa, porque tem horas que tem gente que ora e não crê nem naquilo que ora. Deixa eu te falar uma coisa, Deus costuma ouvir orações. Cuidado com o que você ora, irmão, é capaz de Ele responder nesta conferência. Aleluia. Então apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu diga comigo, fiel para cumprir. Então desde o dia que Deus te dá uma palavra até que tudo se cumpra, vão existir fases que marcam a transição de uma estação para outra. E quando você tem a clareza da palavra, você tem a clareza do caminho, você tem a clareza dos passos, você tem a clareza da visão, e as fases que você vai passando vão te puxar para a promessa. Então a vida que você vive hoje tem que combinar com a promessa que você vai viver e ver se cumprindo amanhã. Você não pode viver uma vida hoje
que está completamente destoando do que Deus preparou para você no teu futuro. É incompatível. Faz sentido? Então nós vamos ver algumas fases de transição que marcam as estações, os momentos de uma palavra. Mas antes, eu tenho uma palavra para essa igreja. Eu estava aqui e o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo, pastores, que a fase desta igreja mudou. A autoridade de vocês mudou. O Senhor fez crescer a autoridade. Quando eu vi a pastora Maressa falando, há um revestimento de autoridade sobre a liderança dessa igreja para uma fase que mudou. Não é que vai mudar, é que ela já mudou. E o Senhor me fez perceber uma coisa: a mudança desse auditório assim como Deus mudou, ou como vocês mudaram a direção do auditório, Deus mudou a direção desta igreja. Aquilo que aconteceu aqui no mundo físico aconteceu no mundo espiritual. Deus, é como se houvesse um abalo sísmico e que mudasse a direção da igreja. A disposição das cadeiras para um auditório mais aconchegante, inovador, próximo de pessoas, que proporciona comunhão e relacionamento. Isso que aconteceu fisicamente, aconteceu no mundo espiritual. É como se Deus tivesse realocando esta igreja, e Ele mudou a direção. Uma direção foi alterada, e as pessoas vão sentir isso no mundo espiritual, porque quando Deus faz isso com uma igreja, pastores, Deus faz isso com as pessoas da igreja. A fase da sua vida mudou. Deus está redirecionando. Quando Ele redireciona, o seu olhar muda, a visão muda, a direção muda, tudo muda. E quando Ele muda, vocês vão começar a ver o que vocês não estavam vendo, perceber o que vocês não estavam percebendo. E uma das coisas que eu percebi ao entrar aqui, comparado com um ano atrás, é que o céu está aberto. Eu não sei o que vocês fizeram, eu não sei o que vocês geraram, eu não sei o que vocês construíram, eu só sei de uma coisa: vocês acertaram. E tem horas que, se a gente não consegue mudar por dentro, a gente muda por fora. Sabe quando você quer mudar por dentro e não está conseguindo? Aí de repente você vai lá e raspa o cabelo. Tá, mas o que isso tem a ver? Não, você está dando um choque da sua própria realidade. Você não está conseguindo mudar por dentro, eu vou mudar por fora, mas alguma coisa eu vou fazer. Deus mudou a fase dessa igreja. Tempo atrás eu estava numa conferência lá na nossa igreja, e um pastor, um grande amigo meu, ele olhou para mim e falou assim: Marcelo, Deus está falando bem de você nos lugares. Eu nunca tinha ouvido aquilo. Ele assim para mim: Marcelo,
Deus está soprando o seu nome no Brasil. Eu nunca tinha ouvido aquilo, daquela forma. E quando eu comecei a ir em nos próximos lugares, eu chegava naquele lugar, e eu falei assim, ué, não é que Deus está falando pelas minhas costas? Só que Deus estava falando bem. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está falando pelas suas costas, só que Deus está falando bem de você. Você vai começar a chegar nos lugares e vai perceber que alguém já passou por ali. E sabe quem passou por ali? Deus passou por ali preparando o caminho para a sua chegada. Deus está indo na sua frente, preparando um caminho, soprando o seu nome e falando bem de você pelas costas. Aleluia! Aleluia! Toda vez que eu chegava num cenário, depois dessa palavra que eu recebi, e aquele cenário era um cenário diferente, eu tinha percebido que o diabo tinha chegado antes e feito trabalho sujo. Alguém passou por ali e falou mal. Sabe o que eu precisava fazer? Eu precisava me lembrar do que Deus havia falado, da palavra que Ele tinha liberado. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me apegar com firmeza a esperança que eu professava, que eu professo, que eu continuarei professando, e não na opinião de uma pessoa, não na crítica de uma outra pessoa, mas eu preciso me apegar naquilo que foi prometido, na palavra que foi liberada. E o mais poderoso de tudo isso é ter clareza de quem falou, de quem prometeu, e quem prometeu é fiel. Deus é fiel. As pessoas podem ser infiéis e Deus permanece fiel. As pessoas podem virar as costas e Deus estende a mão. Salmo 27 diz: ainda que teu pai e tua mãe te desamparasse, eu te acolheria. As pessoas podem te machucar, a vida pode te machucar, e Deus cura. Tudo pode desabar, ser destruído, e Deus reconstrói, junta os caquinhos, e como um vaso nas mãos do oleiro, ainda que se quebre, Ele faz um vaso novo. Aleluia! Você precisa entender sobre as fases de uma palavra, porque você pode estar no meio do cumprimento de uma palavra, e pensando que aquilo que foi prometido, era coisa da sua cabeça. Eu tenho uma palavra para você, não era coisa da sua cabeça, foi Deus quem falou, foi Deus quem prometeu. Andréia é uma mulher muito usada por Deus para estar sempre me lembrando, como o Senhor me chamou com um ministério mais apostólico, é natural que indo mais à frente, eu acabe sendo mais atingido, e tem horas que quanto mais você está à frente, e mais é atingido, mais você precisa se lembrar daquilo que te foi prometido. Então Andréia é muito usada por Deus para chegar para mim e falar assim: amor, você lembra daquela palavra? Você lembra daquela promessa? Você lembra daquela experiência? Porque nós trazemos à nossa lembrança o que nos dá esperança. Aleluia! Aleluia! Então eu quero te falar sobre 6 fases que nós passamos quando Deus nos dá uma palavra. Se você estiver anotando, anote a primeira fase, quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá uma palavra. A primeira fase é quando a palavra vem. Quando a palavra vem, a palavra pode vir num culto como esse, a palavra pode vir numa conferência, a palavra pode vir enquanto você está no trajeto da casa para a igreja, da igreja para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, para a escola. A palavra vem. É impressionante. E eu quero ler, e é em cima da história de um homem chamado Abraão, que nós vamos ver as fases que ele viveu até o cumprimento da palavra que Deus prometeu. Então abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo
12, nós vamos ler Gênesis 12, vamos ler Gênesis 15, vamos ler 18, vamos ler Gênesis 21, e eu quero começar com o dia em que a palavra veio a Abrão. Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 3 diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então sabe o que eu aprendo? Que a palavra ou a promessa não vem quando eu quero, a palavra vem quando Deus quer. Você pode estar hoje aqui buscando uma palavra de Deus, e a palavra vir ao seu encontro, ao seu coração. Você deve estar aqui hoje com essa esperança: Deus, fala comigo. Eu estava ali ouvindo a pastora Maressa e pedindo para o Senhor: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra. Eu não quero me acostumar com os ambientes de culto, eu não quero me acostumar com os ambientes de louvor, eu não quero me acostumar com os ambientes de igreja, porque cada culto, ele não é para mim mais um culto, ele é o culto. Por isso eu quero uma palavra. Então não é quando eu quero, é quando Deus quer. Você deve orar, você deve jejuar, buscando de Deus uma palavra. Tem jejuns que eu faço, que eu preciso de uma palavra, e o máximo que eu consigo é mortificar a minha carne. Ainda que a palavra não veio, o jejum cumpriu o seu efeito. Mas tem momentos que eu estou na presença de Deus e a palavra vem. E quando a palavra vem? A palavra vem enquanto eu estou em busca dela. Mas você sabia que a palavra também vem quando você não está nem aí para aquilo que está acontecendo nesse lugar? Meu irmão, você pode estar aqui hoje com a cabeça fora da igreja, pensando: meu Deus, o que eu vim fazer numa sexta-feira à noite aqui? E de repente a palavra te pega. A palavra vem quando você está no seu momento de oração, a palavra vem quando você está lendo a Bíblia, mas a palavra também vem quando um jovem está planejando perder a virgindade com a namorada, e de repente ele está indo para o lugar aonde eles programaram, e de repente a palavra vem. E quando a palavra vem, ele fala assim: não, eu vou mudar, eu não vou fazer isso. A palavra vem quando um adolescente está indo na boca comprar droga. Então a palavra não vem só no ambiente de culto, a palavra não vem só quando você está orando, a palavra não vem só quando você está de joelhos, a palavra não vem só quando você está lendo a Bíblia, a palavra vem quando Deus quer que ela venha. E a minha oração é que hoje a palavra venha. Aleluia. Abraão estava com a vida ganha, no meio da sua família, sabe? Mas o Senhor olhou para Abraão e falou: não tem jeito, eu quero você para mim. É como Ele olha para você hoje e diz: não tem jeito, eu quero você para mim. Aleluia. Estava tudo bem em casa, família estabilizada, pai dele cumprindo com os rituais idólatras da cultura do seu povo. Então aparentemente as coisas estavam bem, até que a palavra veio. Quando a palavra vem, quando a palavra vem, acontece o que aconteceu com Jonas. Jonas recebe uma palavra: vai profetizar contra Nínive. O que ele fez? Entra no barco, vou para Tarso, vou fazer outra coisa da minha vida. Foi parar no mar, na barriga do peixe, 3 dias depois é vomitado, até que ele fala assim: tá bom, não tem jeito, né? A palavra veio. Para de fugir da palavra, porque quando a palavra vem, ela vem para se cumprir. Aleluia. Eu estou vivendo coisas hoje que foram profetizadas há 20 anos atrás. Nós estávamos num auditório como esse, num sábado pela manhã,
num retiro espiritual, e de repente, eu estava no meio de uma multidão de pessoas, e eu estava no canto de uma sala, no outro canto estava a pastora Marisa, que é minha sogra, que era a pastora da igreja. De repente os nossos olhares se cruzam, no meio de um monte de pessoas, e a gente vai caminhando um em direção ao outro. Quando a gente chega no meio do auditório, ela olha para mim e ela fala assim: eis que te deixo uma herança, o meu lugar será a tua herança. Mas ela não estava falando de um lugar físico, ou de uma função de liderança. Ela estava falando sobre um manto de autoridade e uma unção que ela carregava. Naquele dia eu entendi, esta é uma palavra para o meu futuro, e eu tomei posse daquela palavra. Naquele sábado pela manhã, a palavra veio, e eu estou vivendo 20 anos depois, aquilo que foi profetizado, através de uma palavra. Porque quem tem uma palavra tem tudo. Diga comigo, quem tem uma palavra tem tudo. Aleluia. A segunda fase de uma palavra, então primeiro quando a palavra vem, segundo quando a palavra entra. Porque tem horas que a palavra vem, mas ela não entra. Você já viu aquele culto que você está aqui, a palavra veio, aí você pensa assim: essa palavra era para o meu marido, não é? Pena que ele não veio. Não, se a minha vizinha ouvisse essa palavra, aquela irmã que eu não posso nem ver, hoje ela faltou o culto, a palavra era para ela, né? É quando a palavra vem, mas ela não entra. Só que a segunda fase da palavra é quando a palavra vem e quando a palavra entra. E como que a gente sabe que a palavra entrou? Porque você vai ver que a pessoa começou a colocar em prática. Então ela pega uma palavra numa sexta-noite e ela sai daqui, chega em casa, ela já bota em prática o que ela ouviu. Ela chega na segunda-feira no trabalho, ela coloca em prática o que ela ouviu, porque a palavra veio e entrou. E como que eu sei que a palavra veio e entrou na vida de Abraão? Olha o Salmo, olha o Gênesis 12, verso 4 até o 6. Partiu Abraão. Só por aqui eu já posso dizer, a palavra entrou. Por que a palavra entrou? Porque a palavra era: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Abraão fez? Por que eu, Senhor? Por que não é o pastor Samuel? Por que eu tenho que ir agora? Será que pode ser semana que vem? Não, vamos fazer uma coisa, está tão quente, 6 meses não chove aqui? Vamos esperar chover primeiro? Aí depois eu vou. Não, só um pouquinho. É porque eu acabei de comprar uma fazenda, e eu preciso ir lá. Jesus já falou isso, né, no Evangelho. Eu preciso ir lá ver as minhas juntas de boi. Acabei de casar, tem que ir lá dar uma olhadinha. Não. O que Abraão fez? Partiu. Como é que eu sei que a palavra entrou? Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam nessa terra. Então quando a palavra vem e entra, a palavra testifica no coração. Quando a palavra vem, entra e testifica no coração, no começo pode até assustar, por conta da grandeza da palavra. Lembra que eu falei no começo? Eu só estou envolvido nesses projetos porque eu olho e falo assim: eu não dou conta. E isso me empolga. Quando Deus me dá uma palavra, quando Deus dá uma palavra como essa a Abraão, é uma coisa tão grande que no começo pode te assustar. E Deus falou para Abraão: farei de você um povinho, a sobra do grande povo que eu vou formar, mas não é para você, não é para o seu bico, Abraão. É isso? Não. Eu farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção,
abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E olha, tem um detalhe: através de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão não ficou perguntando como, mas como? Mas por que desse jeito? Não, a Bíblia diz que Abraão partiu. Ele simplesmente foi. Então escute, não se preocupe, Deus vai cuidar de você quando Ele te colocar uma coisa muito grande nas mãos. E mais, Ele vai lidar com aqueles que forem contra você. Foi o que Ele fez com Abraão e com todos aqueles que foram contra Abraão. Então escute, existem evidências na vida de uma pessoa cuja palavra veio e entrou. Como é que nós sabemos que uma palavra veio e uma palavra entrou? Há evidências. E eu quero te dar 3 evidências quando uma palavra entrou, para você ver se a palavra veio e entrou na sua vida. Primeiro, a primeira evidência é quando a pessoa age a partir da palavra. Abraão agiu a partir da palavra. Quantos anos Abraão tinha quando a palavra veio? Quantos anos Abraão tinha quando a palavra veio? 75 anos. 75 anos de idade não me parece uma boa idade ou muito lógica para você começar a pensar e constituir uma família com filhos e assim por diante, até fazer com que os povos da terra sejam abençoados a partir da sua descendência. Não, 75 anos não me parece a melhor idade para começar um projeto dessa envergadura. Ele não ficou olhando para a sua idade, ele partiu. Ele não ficou olhando para a sua capacidade, ele partiu. Ele simplesmente agiu a partir de uma palavra. Então a primeira evidência para a gente saber se a palavra veio e entrou, desceu ao coração, é quando a pessoa, ela age a partir da palavra. A segunda evidência, quando a pessoa envolve outros dentro da palavra. Quando eu recebi uma palavra, eu envolvi minha esposa dentro da palavra, eu envolvi os meus filhos dentro da palavra, eu envolvi minha mãe dentro da palavra, eu envolvi meus amigos dentro da palavra. Então você vai envolvendo, você vai colocando para dentro outras pessoas dentro da promessa que Deus te deu. Abraão vai envolvendo todo mundo, ele envolveu a mulher, o sobrinho, a família, os servos, ele foi colocando todo mundo dentro da palavra. E a terceira evidência, quando a pessoa move sua vida em torno da palavra. Então não importa o que ele tinha até então, o que importa é o que ele passou a fazer a partir do momento em que Deus deu uma palavra. Família, vem junto, os bens, está à disposição. A minha vida, eu renuncio para viver a sua vida. Aleluia. Quem está me entendendo aqui? Então a palavra vem e a palavra entra. Se você estiver anotando, anote isso. Existem palavras que são para você. Agora existem palavras que são para todos que estão com você. Mas existem palavras que são até para quem ainda nem chegou até você. Eu vou repetir, existem palavras que são para você, existem palavras que são para todos que estão com você, sua esposa, seus filhos. Agora existem palavras que são para as pessoas que ainda nem chegaram até você. Você já viu o testemunho daquela mãe ou daquele pai que está orando pelo esposo da sua filha que ainda nem nasceu? Engravidou, o pai já começou a profetizar. A esposa engravidou, eles já começaram a orar: Senhor, prepara um marido para minha filha, prepara uma família para minha filha. E eles vão começando a trazer para dentro da palavra a pessoa que eles ainda nem conhecem. A palavra vem, a palavra entra. Terceira fase, quando a palavra cresce.
Porque a palavra que veio de Deus e entrou no coração, ela precisa ganhar espaço. Porque tem horas que a gente está tão cheio de outras coisas, que a palavra ela vai sendo sufocada pelo medo, pela incerteza, pela dúvida, pela insegurança. Será que foi Deus mesmo? Gideão, eu quero contar com você para ser um guerreiro que vai levantar um exército e lutar e vencer os midianitas. Mas eu, Senhor, eu sou tão pequeno, eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da tribo de Manassés. Não, eu não tenho capacidade para isso. Ele começa a pedir provas para o Senhor, sinais para o Senhor, e você conhece a história. Ele estava vendo a palavra sendo sufocada pela insegurança, pelo medo, pela intimidação. Gênesis 13, um pouquinho para frente, versos 14 a 17. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, um lado para o outro, porque eu a darei a você. Abraão colocou dentro da promessa um sobrinho. O nome do sobrinho como era? Ló. Ele falou: Ló, vem comigo, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, vem viver, vem com a gente, eu vou te ajudar, vamos lá, começa a sua vida. Aí ele começa a criar os seus gados, os seus rebanhos, começa a crescer, começa a desenvolver. De repente cresce tanto que os pastores dos rebanhos de Ló entraram em conflito com os pastores do rebanho de Abraão. Aí chegou o momento que o tio falou assim: não vai dar do jeito que está, vamos fazer uma coisa, você escolhe. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu. O capítulo seguinte conta Ló em Sodoma e Gomorra, e você conhece a história. Só que Abraão deu a Ló a preferência da escolha, porque Abraão entendeu uma coisa: o que sobrar da sua escolha, para mim está bom, porque o que sobrar é a vontade de Deus. Toda sobra que vem de Deus eu quero. Então o que Abraão fez? Liberou Ló, porque você tem que parar de ficar segurando pessoas que não estarão com você no futuro. Você tem que abrir espaço para que cresça a palavra que Deus prometeu. Não tenha medo de liberar quem Deus não está mais contando dentro do seu futuro ou dentro da sua palavra. Libere logo. Se desapegue logo. Solte logo. Porque a palavra cresce à medida que você abre espaço e esvazia o que está concorrendo com a palavra. O que está concorrendo com a palavra? Solta. Toda vez que eu tentei segurar qualquer coisa ou qualquer pessoa que concorria com a palavra, que concorria com a visão, que concorria com a promessa, não deu certo. Não deu certo. A palavra precisa de espaço para crescer, para gerar convicção, para ganhar forma, para ser modulada. Primeira fase, quando a palavra vem. Segunda fase, quando a palavra entra. Terceira fase, quando a palavra cresce. E a quarta fase, quando a palavra some. Meu Deus, cadê aquela palavra? O Senhor não tinha falado comigo? Eu estou aqui tanto tempo, esperando o cumprimento da palavra, crendo que tinha vindo do Senhor, mas eu já estou começando a ficar em dúvida. Gênesis 15, um pouquinho mais para frente, no 12 ele dá uma palavra, no 15 ele dá uma visão acerca da palavra. Olha o que diz os versos 4 e 5. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Quando a palavra sumiu, Deus pega Abraão e fala assim: vem cá, olha para o céu, começa a contar as estrelas, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50,
Não, me perdi, de novo. 1, 2, 3, 50, 1000, 2000, 10 mil. Não, de novo. 1, 2, 50. Não dá, né, Abraão? Não dá, né? É incontável aquilo que eu estou preparando para você. Só que você tem que sair da tua tenda, você tem que sair do lugar que está limitando a tua visão, você tem que sair debaixo desta limitação profética acerca do seu destino. E olhe para o céu, mude a direção e comece a olhar para um outro lugar, e enxergar que Deus está realocando, movimentando. Está vendo que mudou? A fase mudou, a estação mudou. Agora conta as estrelas. Se é que você pode contar. Eu sei que você não pode, só tenta. Não está conseguindo? Então veja, assim será a sua descendência. Quando a palavra vem, a palavra entra, a palavra cresce, chega um momento que a palavra, ela some. E quando a palavra some, nós precisamos de uma visão acerca da palavra. Esta fase que a igreja mudou, é a fase que Deus vai dar uma visão a respeito do futuro, lembrando das promessas que Ele já fez para vocês. Então vem a quinta fase. A quinta fase, quando a palavra vem, quando a palavra entra, quando a palavra cresce, quando a palavra some, até o dia que a palavra volta. Quem sabe, nessa conferência, é o tempo em que a palavra vai voltar para o seu coração. Eu lembro que em 2014, nós estávamos em Israel, eu e Andréia, e um ano antes nós tínhamos sepultado a nossa filha, no 9º mês de gestação. Nossa filha nasceu, e nasceu sem vida, e nós tivemos todo o processo de parto com natimorto, sepultamento, enfim, luto. Um ano depois nós estávamos em Israel, e Deus nos leva a Hebrom, exatamente aqui nesse lugar de Gênesis 18, versos do 1 ao 3, que diz assim: o Senhor apareceu a Abraão, perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Vou repetir, na hora mais quente do dia. O que o Senhor fez na hora mais quente do dia? Apareceu. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Nós estávamos lá em Israel, e o Senhor me leva à experiência de Gênesis 18, e me faz lembrar que na hora mais quente do nosso dia, na fase mais difícil da nossa vida, sabe quem apareceu? O Senhor. O Senhor. E quando o Senhor apareceu, eu pude dizer para Ele: Senhor, Senhor, escute, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Não passe por esta conferência sem fazer uma parada. Não passe por esta igreja sem fazer uma parada. Não passe por esta liderança sem fazer uma parada. E eu termino com a sexta e última fase. Quando a palavra vem, quando a palavra entra, quando a palavra cresce, quando a palavra some, quando a palavra volta e quando a palavra acontece. Quando a palavra se cumpre. Leia o texto, Gênesis 21, 1 e 2. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice. Na época, leia comigo aqui, na época fixada por Deus em sua promessa.
Quem define a data é o Senhor. Fique de pé, eu quero orar com você. Gênesis 21 é quando a palavra acontece. Gênesis 12 é quando a palavra veio. Quantos anos Abraão tinha quando a palavra veio? 75. Quantos anos Abraão tinha quando a palavra aconteceu e se cumpriu? 100 anos. Quantos anos se passaram? 25 anos. Esperando sentado no culto da nossa casa? Não. Cumprindo as fases. A palavra veio, a palavra entrou, a palavra cresceu, a palavra sumiu, a palavra voltou e a palavra aconteceu. E quando que a palavra aconteceu nessa casa? Na época fixada pelo Senhor. Eu achei que seria no dia que eu tinha estabelecido no meu projeto de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Tem áreas da minha vida que faz 5 anos que está no meu projeto de vida. Aí terminou o ano, ela não se cumpriu. O que eu fiz? Não, então isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, eu botei de novo. Aí deu o segundo ano, ela não se cumpriu. Não, acho que isso aqui foi coisa do diabo. Não, eu botei o terceiro ano. Eu estou no 5º ano e a palavra acabou de se cumprir. 5 anos depois. Por quê? Porque eu errei só a data. A palavra estava certa. É porque é na época fixada pelo Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, que na época fixada pelo Senhor, toda palavra vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor, e dar um glória a Deus.